Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Horizonte Espírita. No nosso último encontro, nós comentamos sobre os acontecimentos, aqueles fenômenos que aconteceram lá em Hydesville com as irmãs Fox, lá próximo a Nova York, em 1848. Falamos também da importância que esse caso teve, da notoriedade, da abrangência que esse caso teve em vários países do mundo, tá? Inclusive a Kate Fox, que é a filha mais nova, daquele casal dos Fox, da Margaret e do John Fox, ela chegou aí para a Europa e ali foi estudada, aqueles fenômenos foram analisados por pesquisadores renomados da época. Enfim, então, na realidade, esses fenômenos que aconteceram em Hydesville, toda essa abrangência, logo se refletiu na Europa e em outras partes do mundo, tá? Aqui a gente tem que novamente deixar aquela ressalva, de que fenômenos mediúnicos, de intercâmbio espiritual, eles existem desde sempre, eles fazem parte de todas as épocas da humanidade, tá? Remontam à antiguidade, tá? Só que esses que estavam acontecendo agora, naquela época, do século XIX ali, mais ou menos segunda metade do século XIX, eles estavam acontecendo de uma forma, além de muito abrangente, muito intensa, estava chamando muita atenção das pessoas, da sociedade, dos pesquisadores, enfim. Então, em Paris, logo começaram então os fenômenos que ficou conhecido como dança das mesas ou mesas girantes. Então, como que eram esses fenômenos? A sociedade parisiense, ela se reunia nos salões, a sociedade se reunia nos teatros, ou em casas, quando, nas festas, nos saraus, que aconteciam muito. E em determinado momento, sentavam-se, um grupo sentava-se em volta da mesa, de uma mesa qualquer, e colocavam suas mãos sobre essa mesa, e a mesa começava a dançar, por isso era o nome, danças das mesas ou mesas girantes. Elas giravam lentamente ou com velocidade, elas iam de um lado para o outro, às vezes de forma até mais bruscas, Começava a bater os pés, a mesa batia os pés, sem que ninguém estivesse fazendo isso daí, ninguém provocando este movimento. Então eles começaram até a fazer perguntas, como lá no caso de Hydesville, quando começaram a fazer as perguntas e recebiam as pancadas como resposta, duas pancadas sim, uma não, ou se nenhuma pancada também não, mais ou menos nesse sentido. Então as mesas, elas batiam o pé no chão e a cada pancada se referia a uma letra do alfabeto. E nisso ia acontecendo essa comunicação. Só que, claro, ali as pessoas, ou a maioria dessas pessoas, elas não estavam interessadas em entender o porquê desse fenômeno, que mistério era isso, o que estava acontecendo, como que explica esse fenômeno, por quê, enfim. Não, eles estavam se divertindo. As perguntas eram frívolas, era pura diversão, era a diversão da sociedade parisiense daquela época, nessa década. Então foi, e assim foi. Mas, dentro dessas sociedades, começou a aparecer algumas pessoas que realmente estavam interessadas em entender o processo, em explicar o que é isso, por quê, o que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo. Então essas pessoas começaram a fazer as suas reuniões mais íntima, longe de toda esta balbúrdia, dessas frivolidades, longe dos saraus, longe dos salões, longe dos teatros. Então eles se reuniam mais na sua intimidade, faziam a reunião, tudo acontecia
acontecia, mas eles queriam o quê? Analisar este fenômeno, eles queriam uma explicação do porquê de tudo isso, queriam estudar este fenômeno, né? E Kardec, Allan Kardec, ele foi várias vezes convidado a participar dessas reuniões, mas ele não aceitava. Então aqui nós vamos agora fazer uma parte para conversar um pouquinho sobre essa figura importantíssima, né, para o Espiritismo, para a doutrina espírita, que foi Allan Kardec. Bom, na realidade, Allan Kardec nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, tá? Um francês da cidade de Lyon. E Kardec era um homem muito inteligente. Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi foi um pedagogo, foi um educador suíço muito importante, né, referência na educação até hoje. Ele criou o método Pestalozzi didático, né, o método Pestalozzi de ensino. E em Yverdon, na Suíça, ele fundou o seu colégio, né, e Kardec estudou lá. Kardec foi um dos seus discípulos. Kardec, ele era pedagogo também, ele era professor, ele falava várias línguas, ele era pesquisador, ele era escritor, era um homem muito inteligente, né? Muito inteligente. Ele não aceitava essas bobeiras, para ele era bobeira. O que é isso, né? Perdeu tempo com mesa girante, ele não acreditava em nada disso, ele achava uma perda de tempo, né? Ele era um homem da ciência, um homem do estudo, ele não aceitava isso. Então ele demorou muito até que ele realmente aceitasse participar de uma dessas reuniões de alguns amigos que queriam realmente estudar o fenômeno, né? E ele foi participar. Então ele começou ali, com aquela mente crítica que ele tinha, né, e pesquisadora, ele começou a analisar todos aqueles fatos. E ao longo do tempo, ao longo desse estudo que ele começou a fazer dentro desses acontecimentos da mesa girantes, ele foi entendendo que, partindo da premissa que um efeito inteligente tem sempre uma causa inteligente, então não era a mesa que falava, não era a mesa que respondia, né? Porque a mesa não tem músculos, não tem nervos, isso era uma frase que ele falava, né? Então, a mesa não respondia nada, a mesa estava sendo utilizada para que alguém respondesse aquelas perguntas. Se não fosse a mesa, poderia ser qualquer outro objeto inanimado, né? Que receberia esse estímulo de responder essas perguntas, e de girar, e de ir para um lado para o outro, e de levitar, enfim. Então ele foi analisando tudo isso e vendo que existia algo por trás de tudo aquilo, né? Algo importante, algo sério. Enfim, aí ele começou toda a sua pesquisa, ele começou a analisar tudo, realmente ele se entregou nessa missão ao qual ele veio preparado, né, para trabalhar nessa missão, que foi a codificação da doutrina espírita, tá? Então ele começou a fazer essa análise, esse estudo, né? Foi um estudo trabalhoso, ele se dedicou plenamente a tudo isso, tá? Ele teve a orientação dos espíritos através das psicografias, em primeiro plano, né, que os médiuns recebiam, depois também das psicofonias, mas a psicografia foi a mais utilizada desde o início, tá? E aqui vale ressaltar que não eram apenas os médiuns dali da convivência de Kardec, tá? Ele emitia as perguntas, ele enviava as perguntas para médiuns do mundo inteiro, foram muitos e muitos e muitos. E ele recebia essas respostas todas muito
muito parecidas. Muito parecidas. Depois nós vamos estudar mais todo esse processo, né? Isso aqui é só para dar a base inicial. Então ele percebeu ali que estava acontecendo o que estava aparecendo ali, o que ele estava prestes a ver ali, era uma nova doutrina. Eram explicações sobre tudo, tá? Então, aqui a gente tem que fazer novamente a ressalva de que às vezes a gente escuta muitas pessoas dizer, Allan Kardec então criou o Espiritismo. Não, ele não criou o Espiritismo. O Espiritismo é o ensino, é a doutrina, o ensinamento dos Espíritos, baseados todos dentro das leis universais, dentro das leis de Deus, dentro dos ensinamentos de Jesus. E eles trouxeram para nós essa nova revelação, que seria o Consolador prometido pelo Cristo, né? Que no tempo que nós pudéssemos entender, ele enviaria o Consolador prometido. É a doutrina espírita. Então, o que Kardec fez? Ele, como professor, como pedagogo, né, inteligente que ele era, preparado para isso, então ele compilou todas essas respostas, ele analisou, né, ele codificou essa doutrina, facilitando para nós o estudo dentro desses 5 livros que nós chamamos de Pentateuco Espírita, né? Então ele codificou a doutrina. Ele foi recebendo, ele foi analisando e colocando de uma maneira que ficasse didática para nós, tá? Então ele não criou, não foi da cabeça dele, tá? Ele simplesmente recebeu tudo aquilo e conforme ele foi recebendo, ele se dedicou inteiramente a codificar esta doutrina. Então ele organizou tudo isso de uma maneira exemplar para que nós pudéssemos ter acesso, né, temas por temas, e estudar a doutrina. Então o trabalho dele é primoroso, é essencial, né, para nós, para a doutrina espírita. Sem isso, não teríamos como estudá-la, né? Então, esse foi Allan Kardec. E aí, vendo tudo isso, né, tudo o que aconteceu, as mesas girantes, enfim, todo esse processo demandou tempo, muito trabalho, como já falamos, até que ele lançou o primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, em 1857, foi publicado. A partir daí, os outros vieram, né? E sempre dentro desse trabalho, sempre dentro dessa responsabilidade, sempre dentro dessa entrega desse espírito, né? Que veio preparado com essa missão e a quem nós muito devemos, por ter agora em mãos esse tesouro, essa riqueza da espiritualidade, nos explicando tantas coisas, tudo, nos explicando tudo, né? Trazendo para nós todas essas informações importantes, fazendo com que a gente analise os ensinamentos do Cristo, as leis que nos regem, né? Nos tirando da ignorância. Então nós devemos muito a esse espírito e devemos agradecer muito a Allan Kardec por conta disso. Enfim, então esse foi o processo. Esse foi o acontecimento das mesas girantes, aos fenômenos que despertaram o mundo naquele momento, né? E que trouxe à tona a doutrina espírita. Tão importante para quem está iniciando no estudo, né, agora não tem o conhecimento, né, está começando aí a adentrar nesse universo. Então é importante que saiba, Kardec foi um missionário, né? Kardec foi um espírito preparado, tá, para essa missão de codificar a doutrina, de compreender o que estava atrás disso tudo, de receber essas informações, de montar um método para esse estudo, codificar e colocar nos livros para que pudéssemos ter acesso facilmente e estudarmos. Tá? Mas também vale aqui lembrar que isso os espíritos informaram ao próprio Kardec que outros estavam sendo preparados também
né? Não poderiam ficar apenas por conta de Kardec, porque ele poderia falhar. Porque apesar de ter essa missão, ele também tinha seu livre-arbítrio, como todos nós. Então ele poderia aceitar ou não. Ele poderia, ao encarnar aqui e receber esta missão, quando tudo se iniciou, ele poderia não ter aceito, ter se esquivado e não ter cumprido, né, com a missão com a qual ele tinha se comprometido. Mas outros viriam para que isso efetivamente ocorresse, porque era necessário para a humanidade que esse Consolador prometido viesse à tona, viesse a lume, e que nós tivéssemos a partir de então a condição desse estudo, a condição dessas observações que nos levam ao aprimoramento, que nos levam ao crescimento, que nos transformam, né, para aquilo que Deus nos criou, que é sermos perfeitos, né? Então, isso era o que nós queríamos falar hoje para vocês. Então, nós já passamos lá do início de Hydesville para as mesas girantes. Rapidamente falamos sobre esse processo, né, da codificação, muito resumidamente, tá? E agora, nos nossos próximos vídeos, no nosso próximo vídeo, a gente vai dar um pouquinho uma analisada nesses fenômenos desde sempre, que a gente sempre fala que a ressalva de que acontece desde sempre, desde a antiguidade. Então vamos dar uma analisada, vamos trazer desde lá de trás um pouquinho desses acontecimentos para que a gente realmente compreenda tudo isso que é importante para o estudo da doutrina, tá? A doutrina tem seus princípios, né, seus pressupostos, e para que a gente compreenda tudo isso, é importante que a gente tenha essa noção de que a doutrina espírita, na realidade, ela não trouxe nada de novo. É que para nós sempre que não conhecíamos, mas não é novo para a humanidade, porque são princípios, são pressupostos que nós já, sem saber, já estamos inseridos dentro deles desde sempre, né? Desde sempre, desde a antiguidade, desde a criação, enfim. Só que nós não tínhamos esse conhecimento. Então ela trouxe essa luz para o mundo, para que a gente pudesse conhecer. Porque Jesus já nos disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer as leis que nos regem, nós temos que conhecer como conviver sob o jugo de todas essas leis, né? E isso a doutrina espírita nos trouxe, tá bom? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Então nos próximos vídeos a gente vai tentar analisar um pouquinho, né? Também nada tão profundo, porque não é necessário, mas analisar um pouco esses fenômenos mediúnicos em todos os povos, né? Na antiguidade. Isso vai ser muito bom e importante para o nosso estudo seguinte, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, fiquem na paz de Jesus e até o próximo vídeo.